Oi, rapaziada vascaína, aqui é Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Hoje dia 7 de abril de 2025, um dia importante na história do Vasco, mas a gente vai conversar isso depois. Temos aí alguns assuntos para conversarmos no dia de hoje, sobre o nosso querido Vasco da Gama. O Vasco, com resultados aí nessa rodada, da segunda rodada dos jogos de sábado e domingo, o Vasco atingiu a 11ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, Então, o Vasco tem 50% de aproveitamento do campeonato, uma vitória e uma derrota, com 3 pontos ganhos. E os resultados aí fizeram que o Vasco ficasse na segunda metade da tabela, na 11ª colocação. Fato este que, para o presidente Pedro Paulo, acho que não é o suficiente para demitir o Fábio Carille, já que ele deu mais uma sobrevida, o Fábio Carille, Esse treinador tem no Vasco 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, Mas Pedro Paulo está dando mais uma sobrevida, Amanhã temos Vasco e Porto Cabello, em São Januário, 21h30, com transmissão da ESPN e do Disney Plus. Temos aí depois o jogo contra o Sport Clube Recife em São Januário e o jogo contra o Ceará, lá na Arena Castelão, provavelmente, no Campeonato Brasileiro. Então esses 3 jogos aí vão mostrar mais ou menos aí qual vai ser a direção que o Vasco vai dar no destino desse senhor que está treinando o Vasco da Gama. Mas para mim, um treineiro, não um treinador, Para mim não é treinador, nunca foi treinador para o Vasco da Gama, na altura da história, dos títulos, da tradição, do gigantismo do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo? Então, o Pedro Paulo adiou essa situação aí, E vamos ver como é que vai ficar. A gente sempre torce, óbvio, pela vitória do Vasco da Gama nos jogos, Porém, a meu ver, ele já estava com os dias contados, Para mim é um demissionário, tá certo? Eu acho que qualquer deslize, se amanhã o Vasco não tiver um resultado convincente contra o Porto Cabello, em São Januário, lotado, com todos os ingressos já vendidos para esse jogo, eu acho que ele não resiste, tá ok? Volto a dizer, sempre vou torcer para as vitórias do Clube de Regatas Vasco da Gama nas suas partidas, nas suas competições, com quem quer que seja que esteja no comando, Mas convi que esse rapaz aí, com o seu Fábio Carille, o negócio não está andando muito bem, não. E não é só, é uma sequência, ok? É uma sequência de situações com o Fábio Carille. Bom, então, dentro dessa ótica, caso o desejo da grande maioria dos vascaínos se concretize, a demissão do Fábio Carille, existem técnicos no mercado aí, que alguns já têm treinado no Vasco, Você tem o Dorival Júnior, que já treinou o Vasco, que é ex-técnico da seleção brasileira, foi campeão com o Vasco em 2009 da Série B, O Fernando Diniz treinou o Vasco num período, mas não durou muito tempo. Você tem aí o Jorginho, que apareceu, tem o Rafael Paiva, que está vago, que treinou o Vasco antes do Carille. Tem o Tite, que logicamente não acredito que ele vá treinar o Vasco. E eu, particularmente, também não gosto do trabalho do Tite, tá ok? Ele não sei como ele ficou em 2 Copas do Mundo, sem resultado nenhum prático no Brasil, entendeu? Mestre Tele Santana, tudo bem, 82, 86. 82 já a seleção do Brasil não ganhou uma Copa por uma fatalidade. Tá ok? Uma fatalidade simples. A seleção de 82 é uma seleção inesquecível para quem teve a possibilidade de acompanhar, como eu tive. Foi a melhor seleção brasileira que eu vi jogar com a Copa do Mundo
A seleção de 82 disparado. Lindo, futebol lindo, sabe? Sem pragmatismo, é o jogo pra frente, jogo com a bola no pé, um jogo, sabe, bonito e eficiente de se ver. Então, é que o Guardiola é fãzaço dessa seleção de 82. Então, pergunto aos senhores aí, quais desses treinadores aí que eu citei, é favorito para vocês aí? Coloca nos comentários aí quais desses treinadores os senhores gostariam de que estivesse no Vasco, no caso de uma demissão do Fábio Carille, que para mim ele é um demissionário, Como eu disse no canal aí, é um técnico demitido em vigor, mais ou menos assim, mais ou menos isso, é o demitido efetivado, E aí, jogo a opinião de vocês, E hoje, senhores, dia 7 de abril, em 1924, neste mesmo dia 7 de abril, há 101 anos, é o último assunto do nosso vídeo, mas um assunto, para mim, de suma importância, até me emociona de falar, porque a gente sabe por que é Vasco. Eu sei porque eu sou vascaíno. Eu sei por que eu sou vascaíno. Eu vou dizer para vocês o porquê que eu sou vascaíno. Meu pai não era vascaíno, minha mãe nunca ligou futebol, Eu tive uma influência externa para me tornar vascaíno. Só que existe a história, existem os fatos, existem as coisas que lá, como eu falei em alguns vídeos anteriores, lá no início do século passado, tentaram de todas as formas acabar com a imagem, acabar com o clube, sabe? Porque era um clube que vivia à frente do seu tempo, que sempre viveu à frente do seu tempo, sabe? É uma história bonita, de luta, não é um vitimismo, tá? Flamengo, mas nunca fui vitimista, sabe? O vitimismo é a desculpa dos fracos. Você tem toda a possibilidade, você tem a capacidade interior de você superar seus limites e correr atrás das coisas boas da vida, você lutar pelo melhor para você e para sua família. Então você tem o dever de fazer isso, certo? O dever de conseguir ser o melhor ser humano para você conseguir as melhores coisas da vida. Então, eu vou ler aqui um trecho rapidinho, tá? Esse abre aspas, Rio de Janeiro, 7 de abril de 1924, ofício número 261. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte sacrificar ao desejo de fazer parte da AMEA, que era a associação que organizava o Campeonato Carioca nessa época, alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade de Janeiro de 1923. São esses 12 jogadores, jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles, com tanta galhardia, cobriram de glórias. Essa, senhores, foi a resposta histórica dada pelo Clube de Regatas Vasco da Gama para a Associação Metropolitana de Esportes. Eles queriam, o Vasco foi campeão em 23, com negros, jovens, operários, pobres, foram campeões de 23, passando por todo mundo, por cima de Flamengo, de Fluminense, numa campanha histórica. Aí o Vasco, teve essa foi a primeira barreira,
Teve a barreira do estádio, 31, né? E aí outra história também, linda. Mas essa foi a primeira barreira, né? Que queriam proibir 12 jogadores negros, pobres, lacos, portugueses, todos pobres, né? As defendiam Vasco da Gama porque eram negros, pobres. Eu olho um esporte elitista. E o Vasco deu uma resposta. Ele saiu da AMEA, ele saiu da associação, ao ser forçado a tirar esses 12 jogadores de seu plantel por conta de uma pressão, por causa simplesmente de preconceito. Esta é a luta verdadeira. Esta é a luta verdadeira que o Vasco sempre colocou, tá? Ao combater esse tipo de discriminação, ele sempre lutou pela igualdade. Isso sim é correr pela igualdade, isso sim é correr pela diversidade, tá? Porque pretos, brancos, negros, índios, portugueses, todos pobres, operários, trabalhadores braçais, e construíram um campeonato carioca de 23 em cima de clubes elitistas, né? Onde os grupos da Zona Sul, eles, né, elitistas, não, futebol é um futebol de elite, somente para elite, não tem lugar para pobres e negros. E essa foi a resposta histórica que faz hoje 101 anos. E por isso, e por esses fatos, né, a Constituição de São Januário, a história da Constituição de São Januário, da luta, dessa luta, eu sou vascaíno. Então, a gente, lógico, sempre torce pro nosso time, mas não é pro time, a gente torce pelo clube, pela associação, pela agremiação, por conta da história. Que hoje, que nos tempos pra cá, está sendo desrespeitada, vilipendiada, sabe? Jogada a segundo plano, jogada quase no lixo da nossa história, mas enquanto eu estiver aqui, eu e muitos vascaínos estivermos aqui, a gente vai sempre colocar a história do Vasco da Gama para as novas gerações entenderem por que nós, mais antigos, somos Vasco da Gama. Porque nós, antigos, somos uma nação. Porque nós, antigos, novos, brancos, negros, ricos, pobres, índios, somos Vasco da Gama. Aqui no mundo inteiro, somos milhões. E isso, não se esqueçam, nunca se esqueçam disso. Somos milhões. E sempre seremos milhões. Queiram ou não, engulam a torcida mundial do Vasco da Gama. Aqui foi Ricardo Rigas falando do canal Rigas do Cara Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa segunda-feira. Fiquem todos com Deus. E um beijo no coração.